E aí, galera, tudo bem? Eu me chamo Fernando Freitas, sou professor do Colégio Força Máxima. E antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer a todos os alunos, né, oitavo ano, que estão respeitando aí a quarentena, protegendo não só vocês mesmos, mas protegendo seus entes queridos. Galera, isso é um ato de amor, tá? E o amor próprio, o amor com os outros, tá? E aí, nesse caso, parabéns a todos vocês, tá legal? E dizer que logo logo isso tudo vai passar e aí estaremos juntos novamente, tá legal? Hoje eu serei o professor de vocês. E o que eu vou fazer? Eu vou falar um pouquinho sobre o desenvolvimento do corpo humano. Como o corpo se desenvolve, quais são as modificações que acontecem ao longo da nossa vida, tá? De acordo com determinada área. E quem são os principais responsáveis por essa modificação corporal, tá legal? E aí, vamos já acompanhar a aula, tá bom? E aí, turma, vamos então à nossa aula, tá? Então está aí, ó, o capítulo 12, exatamente falando sobre como o corpo humano ele se desenvolve. Quais são os processos que são importantes para o desenvolvimento do corpo humano. E dentro dessa perspectiva, nós temos exatamente, né, as transformações na vida. As transformações, elas se dão através de algumas mudanças que podem ser de caráter físico, psicológico ou mesmo social. Os caracteres físicos, né, as mudanças físicas, acontecem na morfologia do nosso corpo, ou seja, o formato, né, você ganha ou perde, de repente, determinada massa, ganha e perde cabelo, né? E aí, nós temos nessa brincadeira, nessa situação do desenvolvimento, algumas etapas da nossa vida, esse desenvolvimento, ele se dá de maneira muito rápida, muito desenfreada, né? E aí, a partir do momento que nós conseguimos observar que nosso corpo está modificando e a cada ano ele se modifica cada vez mais, essas modificações que vocês estão vendo são aquelas modificações que nós chamamos de modificações físicas. As psicológicas, nós podemos falar tanto da parte cognitiva, a parte do aprendizado, né, o que vocês estão aprendendo constantemente. Lembra que uma criança, ela aprende igual uma esponjinha, todo dia ela aprende algo novo. E esse aprendizado ele é fundamental para gerar lá um adulto, vai chegar numa fase adulta com uma carga de conhecimento muito grande, né? É muito legal. E sabemos que todas essas modificações, essas mudanças, elas influenciam também o nosso lado social, né? A forma que nós lidamos com essas mudanças e lidamos com os outros. E aí, nesse papel, dentro da área de saúde, nós falamos muito o seguinte, né? O que é saúde? A saúde é um equilíbrio entre o bem-estar físico, mental e social. Então é isso aí. Tá? Essas modificações acontecem, são de ordem natural, e como elas acontecem, isso na verdade é normal, tá legal? Isso é normal. E dentro dessas transformações, elas são reguladas por quem? Principalmente pelos hormônios. Os hormônios eles regulam exatamente, que são alguns tipos de elementos químicos, né, que são produzidas pelas glândulas presentes no nosso corpo, pelo sistema endócrino, ou seja, um sistema que ele vai ter lá o lançamento das glândulas e o lançamento dos hormônios através das glândulas, e aí nessa perspectiva, os hormônios, a ação dele consegue regular vários funcionamentos de estruturas do nosso corpo, como alguns órgãos, tá legal? Então, os órgãos, eles são ali, ó, regulados pela presença desses hormônios, e as suas atividades, elas dependem dele. Muito legal isso, né? E aí, falando, né, das etapas da vida, nós temos quais etapas, professor? Eu tenho a etapa da infância, da adolescência, da fase adulta e da terceira idade. A fase da infância, onde várias mudanças elas são muito rápidas, acontecem de maneira muito rápida. Você pode perceber que quando tem uma criancinha, por exemplo, a cada mês ela já está completamente diferente. Eu falo isso com propriedade com o meu filhote. O meu filho, por exemplo, está com 5 mesinhos, e aí o mês passado eu pego a foto, tento comparar, ele já é uma outra criança, né? Muito legal. E essas modificações, elas vão ser de forma gradativa. E nós temos as principais etapas que acontecem essas modificações são na infância e na adolescência,
tá legal? É onde essas mudanças elas são mais drásticas. Aí a infância em si, ela vai mais ou menos até os 12 anos, depois nós temos a adolescência. A adolescência, na verdade, ela começa aos 14 anos de idade, tá legal? Só que aí, nessa perspectiva, nós temos uma fase intermediária entre a infância e a adolescência, que nós chamamos de pré-adolescência, que compreende entre os 12 e aos 14 anos. Aos 18 anos, dependendo de onde você for, né, estudar tudo mais, já é considerado aos 18 anos adulto. Só que você não consegue desempenhar algumas tarefas se você não tiver 21 anos. Então, vamos colocar que realmente a pessoa adulta, o indivíduo adulto, ele começa a partir dos 21, onde ele já tem uma liberdade maior. Já, né, na terceira idade, ela começa a partir dos 60 anos, que é a parte da velhice, né, onde nós temos as pessoas idosas, e a partir dos 60 anos de idade é classificada como pertencente à terceira idade, e a melhor delas. A infância nós temos a fase exatamente marcada por um crescimento muito longo, né? Um crescimento muito forte, de tantas características começando a ressaltar, e aí é muito interessante que é nessa fase que a criança começa a engatinhar, começa a caminhar, começa a correr, começa a falar, aprende, né? Muitas coisas ao mesmo tempo, todo dia é um aprendizado novo, ela começa a ter uma percepção espacial muito legal, e isso é fundamental para o desenvolvimento dessa criança. E dentro de todo esse panorama, é nessa etapa que as crianças elas começam a fazer o quê, professor? Elas começam a ler, a escrever, então a parte toda motora, a parte psicológica, a parte mental em si, ela começa a desenvolver muito nessa etapa, tá legal? E nós temos agora a adolescência. A adolescência, por si só, é uma etapa também muito marcada por essas modificações. E aí, dentro das principais modificações, nós temos as modificações físicas e psicológicas que acontecem, são marcadas nessa fase. Então, essas modificações, elas acontecem principalmente na época, né, na fase da puberdade, e que varia de acordo com o homem e com a mulher, né? Ou seja, do menino e a menina, eles apresentam essas fases com etapas de idades diferentes, tá? E as suas modificações, tanto do amadurecimento biológico, psicológico, sexual e social, ela é muito intensa nessa fase, tá? E aí, nós temos uma coisa que eu gostaria de falar muito com vocês, tá? É o quê? É a parte do amadurecimento psicológico. Professor, o que é isso? Alguns alunos eles têm dificuldade, às vezes, de entender o que é esse amadurecimento psicológico, como o professor fala. Esse amadurecimento, ele vai ser o quê? Tudo aquilo que você aprendeu lá na infância, como por exemplo, né? Lembra que eu falei que estão sendo aprendidas todos os dias coisas novas. E uma das coisas que são aprendidas quando nós somos crianças é o quê? São limites. Nós aprendemos limites, nós aprendemos as regras, nós conseguimos compreender, né, exatamente e cumprir essas regras. E nesse papel, né, essas regras, quando elas se tornam muito claras, você continua aprendendo elas. E aí vai fazer com que você comece a construir ali, né, alguns tipos de valores. E sabendo, então, qual é a sua responsabilidade, não só consigo, mas para com os outros. E aí, nesse papel, né, a construção de valores e essa perspectiva de amadurecimento pessoal, ela acontece muito na adolescência, que é muito marcada por isso. Então nós falamos que geralmente naquela pré-adolescência, a criança ela não sabe ainda se ela é criancinha, porque ela age em alguns momentos como criança, algumas vezes acha que já é adolescente, porque ainda está construindo esses valores e esse pensamento, esse amadurecimento psicológico, ele é gradativo. Tá legal? Só que chega na adolescência, no final da adolescência, a criança já tem esses valores construídos, tá? E aí, quanto mais a criança aprende nessa etapa, né, nessas duas etapas antecessoras, ela vai gerar o quê? Um adulto mais consciente, um adulto mais responsável, tá legal? E isso é uma etapa muito importante.
O que acontece com o corpo dos meninos? Entre os 12 e os 18 anos é desencadeado, né, a presença do hormônio testosterona. O que é testosterona? É um hormônio masculino, tá? E ele provoca algumas alterações no corpo do menino. Quais são essas alterações? Nós temos a fase do crescimento muito rápido, que nós chamamos de estirão. E esse crescimento, ele vai envolver ali, ó, o crescimento dos órgãos sexuais do menino, no caso do pênis e o testículo. Nós temos a mudança da voz, e aqui a voz daquela criança ela vai mudar um pouquinho, vai ficar um pouquinho mais grossa, tá? O surgimento de pelos pelo corpo, a presença já de odores e muito suor, né? Principalmente porque essa criança agora, esse menino, esse adolescente, ele já consegue realizar algumas atividades com esforço muito maior. A produção de espermatozoide, o aumento da massa muscular é característico na presença da testosterona. O surgimento, nesse caso, das espinhas, tá? E, nesse caso, o amadurecimento das estruturas sexuais e a possibilidade agora, né, de perpetuar a espécie, ou seja, né, ele consegue agora, com o amadurecimento dos espermatozoides, né, ter aí o poder gerar um filho. Mas, por favor, espera um pouquinho, agora não, hein? Aí, dentro desse papel, nós temos, né, o que acontece com o corpo das meninas. As meninas, por si só, elas amadurecem um pouquinho antes. Então, a fase de amadurecimento das meninas é desencadeada mais ou menos lá pelos 9 anos, às vezes até os 8 anos, de aí vai até mais ou menos 13 anos, que a menina geralmente ela vai fazer o quê? Ela vai ter o início o quê? Da menstruação, tá? Que é chamada de menarca, que é um grande marco no corpo das meninas, nessas modificações corporais das meninas, porque ele é uma etapa que vai compreender o amadurecimento do corpo da menina. Então, nesse caso, nós temos exatamente a parte do desenvolvimento final do corpo, do aparelho reprodutor feminino, acontece principalmente quando inicia a menstruação, que aí é o sinal que o corpo já está amadurecido, tá legal? E aí nessa etapa, nós temos a etapa do estirão, que também acontece nos meninos, que é uma etapa de crescimento muito rápido, muito acelerado. Uma criança, né, na verdade um adolescente, ele consegue crescer em média 12 centímetros por ano, quando ele chega nessa fase de estirão. Mas professor, eu vou crescer todo ano 12 centímetros? Não, ele pode crescer naquele ano até isso, tá bom? Mas não quer dizer que você vai crescer, tá bom? E aí nós temos o desenvolvimento dos seios, né, que é o amadurecimento das glândulas mamárias, nós temos surgimento de pelos pelo corpo, o alargamento do quadril, e aí nesse caso também o surgimento de espinhas e também um acúmulo leve de gordura corporal, tá? Já o adulto ele fala o seguinte, que exatamente todas essas mudanças que aconteceram de forma muito desenfreada no nosso corpo, de maneira muito drástica, todo ano, né, exatamente, tanto na infância quanto na adolescência, muitas coisas estão acontecendo, muitas mudanças estão acontecendo. Já na etapa adulta, você não vai ter essas mudanças físicas de maneira tão clara. Só que aí, o que tem na vida adulta, né? Nós temos, então, todos aqueles valores, lembra que eu falei com vocês, que são muito importantes, eles vão se somar e aí você vai ter o quê? Você vai chegar e gerar um adulto, vai se tornar um adulto responsável. E essa responsabilidade, uma responsabilidade social, uma responsabilidade com a família, com o seu trabalho, né? E aí, nesse panorama, geralmente na fase adulta, onde nós atingimos o quê? A nossa independência financeira, que também geralmente nessa etapa que as pessoas, geralmente os adultos, eles decidem ali namorar, né? Se casar, ter filhos, geralmente nessa etapa. Isso não é regra, obviamente, tá? Mas geralmente nessa etapa, tá bom? E temos a terceira idade. A terceira idade, também chamada melhor fase da vida, né, a melhor idade de todas, é a fase na qual, né, geralmente algumas mudanças acontecem, como por exemplo, aparecimento de rugas, linhas de expressão mais evidentes, tá? E aí nós temos também, nesse caso, cabelos brancos começam a aparecer. E nessa etapa também, é característica de uma pessoa idosa o quê? Sabedoria.
Por quê, Fernando? Por que isso, professor? Porque, na verdade, olha só quanto conhecimento ela vem acumulando durante toda a vida dela. Então, geralmente, nós devemos, né? Nós temos o dever de respeitar os mais velhos. Por quê? Porque eles já passaram por muitas coisas. E o conhecimento deles, galera, é muito grande, é muito amplo. Tá? E não deve ser ignorado, deve ser respeitado esse panorama. Eles já passaram por muitas situações. E aí, nós só temos a aprender com eles. Tá legal? E dentro desse panorama, nós temos a Organização Mundial de Saúde, ela classifica o envelhecimento, como eu falei, a partir dos 60 anos. Só que o processo do envelhecimento é um processo gradativo. Ele começa, geralmente, a partir dos 45 anos. Então, aos 45 anos, o indivíduo ainda é adulto. Só que alguns sinais de envelhecimento já acontecem, tá? A renovação de algumas células não se faz da maneira que deveria. E aí começa a apresentar alguns tipos de situações, né, que aí vocês vão estar mais evidenciadas quando chegar exatamente aos 60 anos ou a partir dos 60 anos para o indivíduo idoso. E aí nós temos o ancião, que representa uma pessoa com 75 anos ou mais e uma velhice extrema a partir dos 90 anos de idade. Tá legal? E aí, isso aí são as etapas da vida. Muito bem, né? Então estamos falando das etapas da vida. E é dentro dessas etapas, vocês já puderam entender como é que ela funciona a partir de um padrão de idade. Só que quais são as modificações que acontecem no corpo? Preste atenção em mim, tá? Algumas modificações nós temos, como por exemplo, né, a perda de cabelo. E aí temos também, né, o aparecimento de rugas de expressão, onde a nossa pele ele já dá indicadores que já está em um processo ali, ó, de perda de alguns tipos de proteínas, como por exemplo proteínas colágenas, que garante então essa qualidade da nossa pele, essas estruturas, né, perfeitas da nossa pele. Então já vamos apresentar algumas rugas. Nós apresentamos ali uma perda de hidratação também do nosso tecido, que aí vocês vão ver também aí no slide, tá? E aí eu gostaria de continuar com relação a essa matéria. Então, dentro dessa perspectiva, muitas mudanças elas vão acontecer, tá? E aí vão ser de maneira gradativa, lembrando que todas reguladas basicamente pela presença destes hormônios, tá legal? Então, vamos continuar falando sobre essas mudanças que estão acontecendo. E como já falei, nós temos as mudanças que aparecem na pele, né, que são aquelas rugas de expressão. E aí, quando aparece no nosso rosto, são as expressões faciais. E estas rugas estão diretamente relacionadas à perda de algumas proteínas. Obviamente, com o passar do tempo, essa produção ela vai ficando mais dificultada. Então, pessoas idosas já não têm essas estruturas, essas proteínas que garantem a sustentabilidade daquele tecido e a integridade dele. Por isso que quando somos jovens, a pele é mais lisinha, né? O tecido aparentemente ele é mais íntegro. E a pessoa, com o passar do tempo, ela vai perdendo essa qualidade nesse tecido. E aí, nesse caso, o que acontece? Começam a aparecer essas rugas, essas linhas de expressão. E está direcionado também, né, com a perda hídrica, como eu falei com vocês, que aí o corpo, né, o seu tecido, ele está perdendo um pouquinho de água, tá legal? E dentro desse panorama, as alterações elas não acontecem unicamente em pessoas idosas. Adolescentes também sofrem mudanças na pele, como por exemplo, devido à presença do próprio hormônio sexual circulante nessa etapa, né, principalmente na etapa da puberdade. Esses hormônios, eles podem induzir um processo inflamatório na nossa pele. E esses processos inflamatórios são chamados de espinhas. E, obviamente, ao passar pela puberdade, existe, então, uma diminuição desses hormônios circulantes, tá? E aí, então, já tem um equilíbrio maior dessas taxas hormonais. E aí, quando chegar na fase adulta, obviamente, nós temos uma diminuição drástica. Então, a tendência é as espinhas que os adolescentes tanto reclamam, a tendência deles é acabar, sumir ou diminuir muito. Só que quando ela está presente, ela deve ser tratada, tá legal? Então, tem que tomar cuidado aí, ó,
com as espinhas, tá legal? Tem que tratar ela, passar uma pomadinha, tudo mais. As mudanças que acontecem no nosso corpo, aí já venho falar de um panorama mais biológico, elas acontecem da seguinte maneira. Existem essas mudanças que acontecem na pele, no tecido, na célula em si. A célula, ela pode sofrer muitas alterações. E estas alterações, elas podem ser desde a época lá na fase embrionária, que é onde depois da fecundação acontece o quê? A formação de um zigoto, que é a união do gameta masculino e feminino, formou-se o zigoto, e esse zigoto, o que ele vai ser? Ele vai ser uma célula, tá? Que vai se desenvolver fazendo inúmeras divisões celulares, onde uma vira duas, duas viram quatro, quatro viram oito. E essas divisões, tá legal? Vão acontecer de maneira muito marcada, e até chegar a uma determinada etapa que nós chamamos de etapa de blastocisto. Dá uma olhadinha aqui, ó. E esse blastocisto, então, é uma etapa onde vai acontecer. Nessa etapa, inicia o processo da diferenciação celular. Grava aí o que eu estou falando, galera, ó. Então, em todas as etapas do desenvolvimento lá do zigoto, tá? Formando o embrião, preste atenção, formando o embrião, quando chega na etapa de blastocisto, acontece o que, professor? A etapa de diferenciação celular. A diferenciação celular é a etapa onde as células elas vão se diferenciar de acordo com a localidade e função. Então, ali que vão surgir ali, ó, as células do tecido tegumentar, ou seja, da sua pele, vão surgir, ó, célula do sistema nervoso, célula do sistema digestório, célula do sistema respiratório, e começa então essa divisão celular, só que mediada de acordo com o quê? Com orientação, com estímulo e a característica de cada região. Então, a diferenciação celular acontece na etapa de blastocisto. Muito legal, muito legal. E aí, continua, de acordo com cada local, essa mitose. A mitose, lembra, é um processo da duplicação, né? As células estão se reproduzindo, onde uma viram duas, ou seja, cria uma cópia idêntica da primeira. Então, nós temos aí uma etapa com sucessivas mitoses. Eu coloquei um gifzinho que vocês estão reparando aí no vídeo, que ele mostra exatamente essas etapas, desde a etapa de 4 células em diante, até a formação do feto, tá? Então, nós temos lá, geralmente, a presença de quem, professor? Nós temos lá o zigoto, né? Nós temos lá a formação do embrião, e depois da fase embrionária, nós vamos ter o quê? A presença do feto. Muito legal, muito legal. E essa diferenciação, ela é regulada principalmente por quê? Pelas células-tronco. E o que são essas células-tronco, professor? É a célula da árvore? Não, galera, tem nada a ver com a célula da árvore, tá? A célula-tronco é uma célula indiferenciada. Ela tem uma grande capacidade. Aí vamos embora, galera. Ela tem o quê? Uma grande capacidade de se tornar qualquer tipo celular. Então, mediante a um determinado estímulo, ela pode se tornar várias células, como por exemplo, neurônios, células da nossa pele, células de gordura, ela pode virar célula articular, célula muscular, célula hepática, célula do meu rim renal, pode gerar linhagem sanguínea. Presente o que, professor? Os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos. Então, ela pode se tornar todos os tipos celulares. Então, essa célula-tronco, geralmente está presente aonde? Professor, essa etapa de blastocisto, onde eu tenho uma célula-tronco embrionária. Tá legal? Célula-tronco embrionária, ela exatamente acontece nessa etapa aí, ó. Tá? Que na etapa de blastocisto nós encontramos essa célula com grande capacidade de diferenciação. Muito legal isso aí. E a célula em si, né, ela vai passar por modificações, e todas as modificações que elas vão passar, toda célula, elas vão conseguir muitas vezes, né, ter a capacidade de se modificar a ponto de, muitas vezes, começar a se associar umas com as outras. E essa associação celular, preste atenção, então essa união de células, essa capacidade de algumas células conseguirem se unir, a união de células forma um tecido, tá? E aí esse tecido, nós temos
4 tipos de tecidos. Então, deixa eu estar falando lá, ó, a célula se diferenciou. Imagina então aqui, ó, célula aqui neuronal, né? O neurônio. Então, essa célula aqui, ela se diferenciou em neurônio. E aí depois vai surgir outro neurônio, outro neurônio, outro neurônio. E eles vão se associar, eles vão ficar unidos ali. Então, eles vão formar o quê? O nosso tecido, o quê? Nervoso, porque ele é do sistema nervoso. Ah, professor, e a célula do sistema muscular, cardíaco, ali, ó, que é um músculo? O que vai acontecer? Então, uma célula muscular foi formada e depois outra célula foi formada. Vai chegar um ponto que essa união de células vão formar o quê? Um tecido muscular. Vocês entenderam? Então, a união de células forma o quê? Um tecido. E existem 4 tecidos. Preste atenção. Epitelial, conjuntivo, nervoso e muscular. Tecido epitelial é o tecido de revestimento do nosso corpo. Ele reveste as nossas células. Ele também é responsável por produzir as glândulas presentes no corpo. Então, olha lá. A glândula ele é uma estrutura que vai produzir os hormônios. Opa, lembra que estamos falando que as alterações do nosso corpo, elas são reguladas pela presença desses hormônios? Legal, né? Então, exatamente, essas glândulas, elas vão ajudar ali, ó, exatamente a regular as funções do nosso corpo. Então, o tecido epitelial é um tecido responsável não apenas pelo revestimento, pela proteção, por formar uma capa exatamente no nosso corpo, mas também por formar as glândulas. Professor, legal. E aí, como é que são essas glândulas? Dá uma olhadinha aqui como ela está sendo formada, ó. E aí, essa formação das glândulas, eu tenho 2 tipos principais. Quais são eles, professor? Nós temos exatamente as glândulas exócrinas e as glândulas endócrinas. Exo significa fora, endo significa dentro. E o que é uma glândula exócrina? É uma glândula que vai lançar as suas secreções para quê? Dentro ou fora? Exo é fora, então para fora da corrente sanguínea. Então uma glândula exócrina, ela vai produzir um elemento químico, tá? Que vai ser o quê? Enviado para fora da corrente sanguínea. E a glândula endócrina, qual é a diferença da exócrina e da endócrina? A endócrina, ela vai produzir um elemento, né? Ou seja, uma substância que vai ser secretada, vai ser liberada aonde? Dentro da corrente sanguínea. Então já viram as 2 diferenças, né? A glândula exócrina, ela lança para fora da corrente sanguínea e a glândula endócrina para dentro da corrente sanguínea. Tá legal? Muito fácil. E professor, só existem esses dois tipos, essas 2 aí? Na verdade, existe uma terceira, chamada de glândula mista. A glândula mista, ela pode lançar tanto para dentro da corrente sanguínea, quanto para fora, tá bom? E aí, nós sabemos então que tem a exócrina, a endócrina e pode ter também, às vezes, uma glândula mista. O tecido conjuntivo agora. O tecido conjuntivo, ele é um tecido de uma importância muito grande, porque ele tem uma variedade de tecidos conjuntivos. Não existe um tecido conjuntivo, são vários tecidos conjuntivos. E esses tecidos conjuntivos, o que eles têm de tão interessante neles, professor? Eles desempenham muitas funções, eles têm muitos papéis no nosso corpo. Professor, que papéis são esses aí, então, no tecido conjuntivo? Nós temos, por exemplo, o tecido conjuntivo propriamente dito. Ele tem a especificação de que ele possui função nutritiva, ele ajuda a sustentar, ele é muito rico em fibras, e aí, nesse caso, ele ajuda a formar ali, ó, estruturas da minha pele, da minha derme, a perda desse tecido conjuntivo, de estruturas dele. Nós temos exatamente o que é o aparecimento das rugas, lembra que eu falei, ó, linhas de expressão. E aí nós temos também os tendões, que exatamente são as estruturas que vão ligar o músculo ao osso. E tudo isso é tecido conjuntivo propriamente dito. Muito legal. Tecido adiposo. O tecido adiposo é um tecido que muitas pessoas elas não gostam, tá legal? Não gostam. Por quê? É aquele tecido de gordura. Poxa, professor, cara, desnecessário esse tecido aí, desnecessário, não precisaria nem ter ele. Galera, é um tecido importante, tá? Vamos ser sinceros. O que ele faz? Ele é especializado em armazenar gordura. E a gordura, ela tem função pra gente.
Por quê, professor? Que função é essa? Ela vai provocar o isolamento térmico do nosso corpo, ou seja, ajuda a controlar a temperatura do nosso corpo, ou não deixando ele perder a temperatura. Ele é uma fonte de energia importantíssima. Tudo bem que ele demora a você chegar e queimar essa fonte de energia, começar a utilizar ela como fonte de energia, mas você pode utilizar ela. E tem então a redução também de impactos. Tá legal? Então, se agora alguém perguntar, poxa, você tá gordinho, hein? Fala, não, eu tô armazenando energia. Tá legal? E aí você pode já usar essa desculpa. Tecido cartilaginoso. O cartilaginoso é um outro tipo de tecido, é um tecido de suporte, tá? Ele ajuda o quê? Ele auxilia a sustentação do nosso corpo. Através de quê, professor? Como ele é um tecido firme e flexível ao mesmo tempo, ele está presente junto com quem? Com as nossas articulações. Então ele ajuda exatamente a proteger essa articulação entre ossos, tá? Fazendo com que ela diminua o impacto exatamente que vai sofrer. Imagine só, né, um osso ou outro. Então imagine só que você esteja ali, você vai desempenhar uma tarefa como jogar futebol. Você vai chutar a bola. E aí quando você chuta a bola, olha o impacto que está acontecendo. Desde lá do encostar no seu pé, né? Aí o pé são vários ossos que estão presentes ali. Aí tem os ossos que estão na sua perna, na sua coxa. E aí força o joelho, né? Força lá, ó, exatamente as estruturas do seu calcanhar. E aí para ajudar a sustentar e aguentar esses impactos, nós temos o tecido cartilaginoso, que auxilia esse processo. Tá legal? Ele auxilia o osso a sustentar, a revestir, a proteger. Tá bom? E, por fim, né, aqui, né, temos o tecido ósseo. O tecido ósseo, ele é um tecido, na verdade, vai formar quem? Os nossos ossos. E o osso, ele tem como função a sustentação, a proteção, a formação do nosso esqueleto. E o tecido ósseo, por si só, ele é muito rico em quê? Em sais minerais, em armazenar alguns nutrientes como cálcio, colágeno. Só que no interior dos nossos ossos, nós temos ainda um outro tecido conjuntivo, que está presente também lá, que é o tecido chamado de tecido medular, que ele vai formar o tecido sanguíneo. Olha que legal! Então, o tecido sanguíneo é um outro tipo de tecido conjuntivo. É o tecido que eu vou falar com propriedade. Ele é o mais diverso dentre todos eles, onde ele tem muitas células, muitos tipos celulares. E essas células, elas têm o papel de transportar nutrientes, transporte de hormônios, produção de elementos a serem eliminados, defesa, coagulação. Coagulação é aquele processo de interromper sangramentos, você interrompe aqueles sangramentos. E aí, nós temos, dentro dos tecidos sanguíneos, quem? Os glóbulos vermelhos, nós temos os glóbulos brancos, nós temos as plaquetas, nós temos ali, ó, um grupo de células próprias, né, para poder conceder várias funções, dando várias funcionalidades ao nosso sangue. Por isso nós falamos que é o tecido mais diversificado do nosso corpo. O tecido muscular agora é um tecido, o quê? Que ele é especializado. Ele é especializado em contrair e relaxar. Então ele faz a contração e relaxamento, tá? E aí, para que ele faz isso? Para garantir, nesse caso, não apenas a proteção, que é um tecido muito poderoso, rico em fibras, mas ele é um tecido que garante o quê? Um movimento. Então ele garante uma movimentação, tá? Ele é responsável pela locomoção, por exemplo. E aí, nós temos 3 tipos de tecidos musculares. O tecido muscular estriado cardíaco, o estriado esquelético e o não estriado. O que é o tecido muscular estriado cardíaco? É o tecido presente no nosso coração. Então, cardíaco, no nosso coração. Ele é um tecido, preste atenção em mim, tá? Muito importante as características. Ele é um tecido de contração rápida, ele contrai rapidamente, ele pode contrair rapidamente. Ele é um tecido de contração involuntária, ou seja, professor, você não comanda ele. E ele é um tecido rítmico, ou seja, ele tem um ritmo, que é aquele ritmo cardíaco. Como é que esse ritmo cardíaco? Ele é assim, ó. Então, esse ritmo constante ali, ele garante o quê? Que essa contração possa fazer o bombeamento
exatamente do nosso sangue, para o nosso sangue conseguir passar e levar as características presentes no tecido sanguíneo que eu já falei para todos os cantos do nosso corpo. Muito legal, né? Muito legal. Então, contração rápida, contração involuntária e contração rítmica. Já o tecido muscular estriado esquelético, ele tem contração rápida também, tá? E ele tem contração que, professor? Voluntária. Nós comandamos ele. É o único tecido muscular que nós comandamos. Por isso que eu falar, professor, pode levantar a mão? Aí você levanta a mão. Por que você levantou a mão? Porque na verdade você mandou a informação e você consegue fazer isso porque você está comandando esse músculo. Então o músculo ele vai contrair e vai fazer com que você levante a sua mão. Olha que legal. Então o tecido muscular estriado esquelético é o tecido que você consegue controlar. Então a contração dele é rápida e o que? Voluntária. Já o tecido liso, também chamado de não estriado, ele é um tecido que você não comanda, tá? Ele está presente aonde? Ele está revestindo órgãos, ele reveste, ele envolve os órgãos, para conceder proteção também para esses órgãos. E ele tem uma contração mais lenta. Então, dos dois tecidos que eu já falei anteriormente, os dois eram rápidos. O não estriado é uma contração o quê? Lenta. E é uma contração lenta e involuntária. Você não comanda ela. Na verdade, ela acontece, essa contração, de maneira lenta, tá? E involuntária. Você não tem controle. Já o tecido nervoso, o último tecido a se falar, são as principais células que compõem quem? Né? São os neurônios. Os neurônios são as principais células que compõem o sistema nervoso. E aí, ele é responsável por levar as informações, também chamadas de impulsos nervosos. Que aí, essa informação ela tem um sentido, tá legal? Ela não acontece assim de maneira desordenada. Pelo contrário, existe uma ordem. Então, a informação ela vem por aqui, ó, para essa estrutura chamada de dendritos, e ela vem caminhando pelos dendritos, chegando no corpo desse neurônio, passando pelo axônio, que tem a ajuda da bainha de melina. Então, ó, o impulso nervoso faz isso, ó, pá, 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 e até chegar no axônio, tá, terminal, que é a parte final dele. Então, tá vendo aqui, ó, olha só a informação passando, ó, no gifzinho. Já, se não tivesse essas bainhas de melina, olha como demoraria para conseguir passar a informação. Então, o tempo que ela passou por completo não chegaria nem sequer na metade do neurônio, tá legal? E aí, essa informação que nós chamamos de impulso nervoso, tá bom? E agora, o último tópico, né, dentro do capítulo, ele vai falar exatamente sobre os hormônios. Quem são esses hormônios? Como eles são regulados, né? E aí nós temos os hormônios para o desenvolvimento exatamente do nosso corpo, do funcionamento dele. Eles são regulados por substâncias químicas, tá, no nosso corpo, chamadas desses hormônios, que são liberados por glândulas presentes no sistema endócrino. E aqui, nessa imagem, eu coloquei várias glândulas para vocês e alguns lugares onde eles podem atuar, esses hormônios. Como, por exemplo, né, professor, aqui, ó, o estômago não é uma glândula. Sim, mas na verdade tem atuação de diferentes glândulas que vão produzir elementos químicos, que nesse caso aqui nós temos o suco gástrico que vai ser lançado ali, nós temos aqui, ó, o suco pancreático que vai ser lançado no intestino delgado e por aí vai. Então, as glândulas em si, elas desempenham muitas tarefas em diferentes áreas do nosso corpo. Muito legal isso. E como é que funciona esse mecanismo de ação desse sistema endócrino, ou seja, esse sistema hormonal? Então, o sistema endócrino, ele tem as glândulas que vai o quê? Vai produzir os hormônios. Aí esse hormônio, nessas glândulas endócrinas, ele é liberado aonde? Na corrente sanguínea. E aonde esse hormônio ele vai atuar? Ele atua em células específicas. Então, tá, determinado hormônio, ele vai lá para tal lugar e vai desempenhar uma função ali. E não quer dizer que o mesmo hormônio vai agir no corpo todo, tá? Então, ele tem células-alvo, que nós falamos, lugares específicos para ele atuar. E aí, nesse caso, eles vão fazer o quê? Quando esse hormônio ele chega nessa célula-alvo, ele provoca o quê? Uma reação, que é uma resposta exatamente à presença desse hormônio. E dentro dos hormônios, né, dos principais hormônios que nós temos, ou melhor, né, nas principais glândulas que vão secretar esses hormônios que são fundamentais, nós temos a glândula chamada de glândula pituitária, ou
hipófise. Nós já ouviram falar sobre ela. Essa hipófise, tá? Ou glândula pituitária, está presente lá na região, lá do nosso encéfalo, na base, na verdade, do nosso encéfalo, na base lá do nosso cérebro, ó, lá em cima, ó. Tá vendo aqui, ó? Onde ela tá agindo, ó? Bem aqui, ó. Vocês viram? Nessa áreazinha aqui, ó. Glândula pineal, ó, glândula pituitária. Ela aqui, ó. Bonitinha. E essa aqui chama de uma glândula da hipófise. E ela vai fazer o quê? É uma glândula que comanda outras glândulas. Então, é uma glândula mestra, que nós chamamos, porque ela comanda outras glândulas. E aí nós temos a produção de vários hormônios regulados por ela. Quais são esses hormônios e as principais siglas que estão presentes ali? Então, a hipófise, né, ela produz hormônios que regulam as atividades de todo o corpo. E aí nós temos, por exemplo, né, o ACTH, que é um hormônio que estimula as glândulas adrenais, o ADH, o antidiurético, o TSH, que é o estimulador da tireoide, o FSH, que é o folículo estimulante, o LH, luteinizante, PRL, prolactina, MSH, estimulante, tá? De melanócito, e o GH, hormônio do crescimento. Professor, vou ter que gravar todos esses? Não, tá? Fica tranquilo, você não vai ter que gravar todos esses, não. Mas eu vou destacar alguns deles que são muito importantes, como, por exemplo, o FSH, o LH e o GH, tá bom? Geralmente aqui na prolactina quase não aparece a sigla dele, geralmente já tem o próprio nome, tá? Que já vai facilitar vocês. Só que o TSH, o FSH, desculpa, e o LH, eles já são considerados ali, ó, as suas siglas já estão muito presentes em vários gráficos, em várias tabelas. Então, esse aqui, ó, e esse aqui, vocês vão exatamente destacar ele. E a atuação de alguns hormônios. O hormônio GH é o principal hormônio que vai diferenciar o nosso corpo, tá? Que ele, na verdade, é o hormônio do nosso crescimento. E ele é produzido lá na hipófise e ele vai desencadear muitas respostas que podem ser, né, de uma ordem longa e duradoura. E o que acontece? Quando esse hormônio ele está muito estimulado, nós temos a presença do gigantismo, tá? Do gigantismo. E quando ele está, né, a pessoa tem uma alteração genética, que nós não temos a produção dele, nós temos uma doença, né, uma característica, na verdade, né, uma síndrome que é chamada de nanismo, tá? Uma síndrome que é chamada de nanismo, ou uma síndrome chamada de gigantismo, beleza? Já os hormônios, né, gonadotrópicos, ou seja, né, aqueles hormônios que vão ter uma atuação já diretamente nos órgãos sexuais, nós temos o FSH e o LH. O FSH, nesse caso, ó, nas mulheres, ele provoca o quê? O amadurecimento dos óvulos, ou seja, dos gametas femininos. E nos homens, o amadurecimento dos gametas masculinos. O luteinizante, ele produz aqui, ó, o FSH, ele ajuda a produzir o óvulo. E o LH, ele ajuda a liberação desse óvulo. Já no homem, né, o FSH, lembra, ele ajuda na produção do gameta feminino, masculino, desculpa, do gameta masculino. E, nesse caso, o LH, ele estimula que esses testículos produzem, né, venham a produzir a testosterona, que é um hormônio masculino. Tá legal? E nós temos o hormônio da prolactina e o hormônio da ocitocina. Esses dois hormônios, eles atuam praticamente juntos, tá? Que é um hormônio relacionado à produção do leite. E aí essa produção do leite nós temos estimulado pela prolactina, que é quando a menina está grávida, ela começa a ter esse hormônio em grande quantidade, e a glândula mamária começa a desenvolver, então tem um aumento das mamas, aumento da produção do leite, e a ocitocina, ela ajuda a liberar esse leite exatamente quando estimulado, tá legal? Então quando começa a amamentação, e aí então a ocitocina, ela começa a liberar. E a ocitocina também, ela está presente no corpo das meninas, quando as meninas têm o quê? A contração exatamente no útero. E aí algumas meninas podem chamar isso de cólica, né? Então a ocitocina que está presente ali faz parte dos hormônios femininos.
E, por fim, a testosterona, o hormônio masculino, que garante pra gente, né, obviamente, essas características masculinas, que nesse caso nós temos o amadurecimento do sistema reprodutor, que ele vai provocar, e também, nesse caso, né, o aumento da massa muscular, da estrutura óssea, da voz, dos pelos no corpo e por aí vai. Então, geralmente, esse hormônio, ele é um hormônio masculino, que garante muito aí o que? As características presentes nos meninos. Tá legal? Progesterona e estrogênio são os hormônios femininos também, e que são responsáveis, nesse caso, pelo surgimento das características femininas. Lembra, a testosterona das características masculinas. O estrogênio, ele é das características femininas. E aí nós temos exatamente nas etapas, né, que estão presentes ali, que nós podemos observar, nós temos etapas exatamente da menstruação. E aí quando nós temos, né, o estrogênio, ele ajuda a amadurecer as estruturas sexuais femininas, e nesse caso ele vai ajudar exatamente nesse processo da própria menstruação. E essa menstruação, ela vai estar muito intimamente relacionada tanto ao hormônio do estrogênio, como ao folículo estimulante, como luteinizante. Só que se a menina chega a uma determinada época e ela engravida, nós temos um aumento desse hormônio aqui, ó, que é a progesterona, que é o hormônio que nós chamamos o hormônio da gravidez. Tá legal? O hormônio da gravidez. Então, os outros hormônios eles vão diminuir e nós temos então um aumento desse hormônio aqui, ó, que é o hormônio da gravidez, quando a menina ela engravida. E aí, turma, gostaram da aula? Então, essas foram as informações presentes no capítulo 12 de vocês. Então, estudem. Qualquer dúvida, os professores vão estar lá na aula ao vivo, tá? E aí vão poder tirar essas dúvidas no dia dessa aula. Tá legal? E aí também respondendo as questões que estão presentes na apostila de vocês. Então, mais uma vez foi um prazer, muito obrigado e até mais, galera. A gente se vê. Obrigadão.